Ok. Só um instante, tá bom, pessoal? Enquanto eu vou fazer uma apresentação para vocês. Eu pergunto, vocês conseguem ver a minha tela? A tela do PowerPoint? Sim. Então vamos lá. Primeira pergunta, quais foram as dúvidas que vocês tiveram na aula de hoje? Vocês assistiram ao vídeo e que vocês tiveram? Professor, eu tive dificuldade de compreensão no início em que ele dá a definição. Não sei se, tipo, pela forma como ele fala, pelos exemplos, assim, eu não tive uma boa compreensão da definição de funções contínuas. Eu também tive essa mesma dúvida. Eu também percebi um pouquinho, porque acabou que aquilo da aula era uma continuidade, e aí o professor passou como se já todo mundo já tivesse o conhecimento acerca daquilo, né? Mas definindo a grosso modo, o que seria uma função contínua ou função descontínua? Por exemplo, se eu pegar uma função qualquer, bastante. Se eu tiver uma função qualquer, uma função f de x, tá bom? Por exemplo, se eu tiver essa função aqui, eu posso definir uma função sendo contínua se para cada valor do meu domínio, em x, eu tiver uma correspondência, por exemplo, o valor de x0, uma correspondência no valor em y, tá? F de x0, por exemplo, x1, ok, isso aí na novidade, o f de x1. Só que essa função, para ela ser considerada contínua, ela não pode apresentar descontinuidades ou buracos. Como, por exemplo, se você observar uma outra função, como essa daqui, que eu vou colocar agora em vermelho, onde nessa situação eu vou ter um valor associado também a um f de x0, a função vermelha. Só que quando eu chego nesse ponto aqui, o meu valor de x, que eu vou chamar um x2, a minha função ela não alcança essa parte pontilhada. Isso significa, então, que ela apresenta uma descontinuidade. Isso quer dizer que aí você já percebeu que no limite, isso daqui está tendendo a um valor no mais infinito, e aqui também tendendo para um valor no mais infinito. Só que no valor x2, a minha função não está definida no ponto x2. Não existe esse valor, tá certo? Então, isso daqui é uma das características da descontinuidade. Eu posso pegar outra função que também apresenta buracos, como a função dente de serra, ou pelo menos a função raiz de x. Vamos pegar a f de x como sendo a raiz de x. Essa função raiz de x é bem tranquila, porque se você pegar o valor de 0, ela está definida. Se eu pegar o valor de 2, o valor 4, o valor 6, 2, 4. Quando o valor 0, tudo bem. Quando o valor 2 é aproximadamente 1,4. Quando o valor 4 é 2. E aí você tem uma função que tem esse crescimento aqui. Ok? Contudo, se eu pegar nesse ponto aqui, 5, será que essa função aqui é contínua? Nesse ponto, ela é. Tá? Porque aí vocês vão perceber que lá na aula ele diz que se eu pegar um limite por aqui e um limite por aqui, ele tende para um valor e que é definido o valor de f de 5. Tá certo? Contudo, se eu pegar valores de x menor que 0, pessoal, por exemplo, o valor de x menos 1. Opa, menos 1, sim, não. Pode ser. Mas vamos apagar aqui, pessoal, para demonstrar para vocês o que eu quero dizer. Se agora eu pegar valores negativos, por exemplo, o valor
menos 1. Aí eu pergunto para vocês, a minha função está definida no valor menos 1? Não. Ela não está definida no valor menos 1. E, portanto, se eu pegar valores negativos, no ponto menos 1, eu não tenho uma continuidade da minha função. E, portanto, para valores negativos, a minha função é descontínua. Só a partir do zero é que o valor da função é contínua. Então, no vídeo, provavelmente, ele deve ter exatamente pego essas informações e colocado para vocês de forma já muito rápida. Não sei se era isso que ele quis dizer, ou pelo menos se vocês quiserem dizer. Ok? Era isso ou não? Ainda ficou dúvidas? Exatamente, professor. Era exatamente isso, caso que ele falou de uma forma muito rápida lá. Porque ele parte do conceito que você já sabia com continuidade. Então, as funções contínuas, ou na verdade continuidade, quer dizer o seguinte, que é uma função que dentro de um domínio, ela não apresenta quebras ou buracos. Tá bom? Essa é a definição. E aí, a partir disso, o que mais vocês tiverem de dúvidas lá? E aí, depois disso, eu acho que ao longo do vídeo, ele se tornou um pouco mais didático, embora ele falou muita coisa interessante, que vocês vão sedimentar essas informações na leitura do texto. Como, por exemplo, a função exponencial, que aí ela tem uma função definida para a função exponencial, e vocês viram que vocês já viram um pouco das limites das assíntotas horizontais e das assíntotas verticais e horizontais, tá certo? E aí, em vista disso, eu trouxe para vocês alguns exercícios, tá certo? Para a gente, então, treinar um pouco a parte de limites. Eu sei que vocês fizeram alguns exercícios, mas vamos só rever esses exercícios de limites, tá bom? Então, vamos aqui tentar, e aí eu vou ser o mais estrito possível, que eu vou resolver no formato do limite informal. Vamos pegar exatamente esse exercício aqui. Eu quero que vocês determinem para mim, ou vamos determinar o limite dessa razão x à quarta menos 16 dividido por x menos 2, quando x tende a 2. Primeiro problema. Valber, é só fazer o seguinte. Vamos substituir diretamente o f de 2. Se eu fizer o f de 2, vai ficar 2 elevado à quarta menos 16 dividido por 2 menos 2. Isso quer dizer 2 elevado à quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 4, 8, 16. 16 menos 16 dividido por 2 menos 2. Encontramos um limite que eu chamo de inconveniente, que é 0 sobre 0. E aí eu pergunto, senhores e senhores, quanto é que dá 0 sobre 0? Não existe. Pois é, porque você podia dizer, é 0. Tá bom. E se eu pegar 0 multiplicar por 0, eu tenho 0. Mas se eu pegar 1 multiplicado por 0, também dá 0. 2, 3, 15. Então, teoricamente, tem valores infinitos, tá? Que multiplicados seria dar 0. Letícia está perguntando, as atividades a serem feitas são só no portal? Sim, em termos de lista de exercício, Letícia, só na minha plataforma. No sistema da UVA, se eu passar alguma outra atividade, eu aviso para vocês. Tá bom? Então, voltando. Então, nessa situação, isso aqui é um limite muito inconveniente. Então, nessa situação, esse resultado aqui vai me dizer que, Valber, então o limite não existe. Não, peraí, não é. Vamos tentar modificar essa função para ver se a gente consegue encontrar um limite. E aí eu vou utilizar de racionalização, produtos notáveis, para a gente poder ver se esse limite existe ou não. Então, seria o limite de... Vocês concordam que na função aqui em cima, eu posso escrever da seguinte forma. É a mesma coisa aqui, x à quarta menos 4 elevado ao quadrado, concorda? Dividido por x menos 2, quando x tende a 2. E aí eu posso tentar desmembrar isso daqui e colocar também em outro formato. Vamos ver se a gente coloca assim, é o limite de x ao quadrado menos 4 ao quadrado dividido por x menos 2. Aí, x tende a 2. E aí, nessa situação, será que eu consigo desmembrar esse rapaz? Eu posso tentar fazer o seguinte. Isso daqui, eu vou tentar fazer no seguinte formato, que seria, se eu pegar a ao quadrado menos b ao quadrado, vocês concordam comigo que isso daqui seria o a mais b multiplicado pelo a menos b. Daria exatamente, ó, a ao quadrado mais ab, ó, a ao quadrado
menos AB, mas estou inverter o sinal depois. Depois, mais AB, menos B ao quadrado. Corta, corta. Resultado A ao quadrado, menos B ao quadrado. Então, eu vou tentar colocar mais ou menos nesse formato, que seria x ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Vamos ver se isso aqui eu posso escrever esse formato. X ao quadrado, menos 4, multiplicado por x ao quadrado, mais 4. E aí, nessa situação, seria quadrado do primeiro, que é esse daqui, mais 4x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, menos 16. E, portanto, esse valor aqui seria x à quarta menos 16, que é o x à quarta menos 2 elevado à quarta, ou 4 elevado ao quadrado. Então, eu posso desmembrar tudo isso daqui como sendo o limite de x ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais 4. Tudo isso dividido por x menos 2. Então, x tende a 2. Continuando, no mesmo formato, ó, isso daqui, como é que eu posso escrever? Da mesma forma, eu posso escrever que é o x menos 2 multiplicado por x mais 2. Vamos ver se é isso mesmo. Vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 2x menos 4 e, portanto, x ao quadrado menos 4. Portanto, esse primeiro termo eu posso escrever como sendo o limite de x menos 2 que multiplica x mais 2 que multiplica x ao quadrado mais 4. Tudo isso dividido por x menos 2, quando x tende a 2. Aqui é interessante porque eu posso cortar esse termo com esse e vou ter o resultado do limite de uma função que agora eu tirei a parte da razão que daria uma indeterminação embaixo dessa função. Então, o resultado seria o valor do limite de x mais 2 multiplicado por x ao quadrado mais 4 quando x tende a 2. Tranquilo, pessoal, que eu fiz essa modificação? Sim, Eduardo. Eu acho que você poderia, mas tem que ter cuidado só na questão dessa... Simplesmente não cortar o expoente. Para você identificar que você também tem os outros membros para você desmembrá-lo, tá bom? Vamos lá. Então, continuando, agora eu vou aplicar os conceitos das propriedades básicas dos limites. Aqui eu tenho um produto de duas funções, de f de x e aqui o g de x. Na minha primeira aula, que a gente teve há muito tempo, que está lá na plataforma, a gente determina que isso daqui eu posso separar em dois limites, que é o limite da minha função f de x, x mais 2, quando x tende a 2, multiplicado pelo limite de x ao quadrado mais 4, quando x tende a 2. E da mesma forma, aqui é uma soma de duas funções. Eu vou chamar essa aqui f de x e essa daqui de g de x. Tá certo? E aí, nessa situação, fica o limite de x quando x tende a 2 mais o limite de 2 quando x tende a 2. Multiplicado por quem? Pelo limite do x ao quadrado, quando x tende a 2, mais o limite de 4, quando x tende a 2. Então, continuando, o que é que eu vou obter? Limite de x quando x tende a 2 é o próprio 2. Mais o limite de uma constante quando x tende a qualquer número é a própria constante. Multiplicado por... Aqui o valor de limite do x ao quadrado é simplesmente eu pegar o valor do x e elevar ao quadrado, porque é um polinômio. Então, seria o valor de 2 elevado ao quadrado. Mais
o limite de 4, quando x tende a 2, é o valor 4. Então, vai ficar o valor 4, que multiplica 4 mais 4, 8, resultado 32. Então, percebam bem. Por essa estratégia, inicialmente, o f de 2 não existe. Contudo, o limite, sim, existe. E ele tende para o valor 32 quando x tende a 2. Tá certo? E aí a gente aplicou as propriedades básicas dos limites para a gente encontrar esses limites aqui. Tá bom? Por conta do tempo, eu vou resolver mais esse exercíciozinho aqui, ó. Tá certo? Vamos lá. Então, o limite nesse exercício de 9t dividido por 3 menos raiz de t, quando t tende a 9. No mesmo formato, se eu pegar o f de 9, olha só o que vai ter. 9 menos 9, dividido por 3 menos raiz de 9. Portanto, dá 0. Raiz de 9 é 3. 3 menos 3, 0. Indeterminação. O que é que eu posso fazer nesse caso? Eu posso multiplicar embaixo pelo mesmo conjugado da função, para ver se a gente consegue resolver e retirar esses termos. Então, eu vou fazer a multiplicação embaixo e em cima pelo mesmo termo. 3 menos raiz de t. Então, vai ficar o limite de 9 menos t dividido por 3 menos raiz de t, quando x tende a 9. Isso multiplicado por 3 menos raiz de t, dividido por 3 menos raiz de t. Ok? Eu acho que é melhor... O que vocês acham de a gente multiplicar pelo conjugado? Ou, na verdade, pelo inverso? Porque se eu multiplicar pelo positivo, olha o que eu vou obter. Vamos desenvolver do jeito que está. Vai ficar o 9 vezes... Está vendo aqui, não, 9 menos t, e multiplica 3 menos raiz de t, dividido por 3 menos raiz de t, 3 menos raiz de t. Então, vai ficar o primeiro termo, 3 vezes 9, 27. 9 vezes menos raiz de t, menos 9 raiz de t, menos 3 vezes t, menos 3t, e mais t mais o tzinho multiplicado pelo raiz de t. Isso tudo dividido por 3 vezes 3, 9, menos 3 raiz de t, menos 3 raiz de t, mais t. Então, o resultado aqui daria o valor de 3, vamos lá, t raiz de t, menos 9 raiz de t, menos 3t, mais 27, dividido por menos 6 raiz de t, mais t, mais 9. É uma função um pouco mais complexa do que essa daqui. Agora, se eu colocar o conjugado, ou na verdade o negativo, eu vou ter o 9 menos t, multiplica t mais raiz de t, dividido por t menos raiz de t, 3, 3 mais raiz de t. Então, aqui em cima vai ficar de novo 27 mais 9 raiz de t, menos 3t, menos t raiz de t. Isso dividido por esse vezes esse, 9. 3 vezes raiz de 3, mais 3 raiz de t. Esse daqui vezes esse, menos 3 raiz de t. E esse vezes esse, menos t. E aí, corta, corta, eu vou ter o resultado de uma função que vai ser 27 mais 9 raiz de t, menos 3t, menos t raiz de t, dividido por
9 menos t. E aí, de novo, o que vai acontecer? Se a gente fizer, então, a substituição aqui, o que é que eu vou obter? Vamos substituir essa função do limite por essa funçãozinha aqui. Vai ser o 27 mais 9 raiz de t menos 3t menos t raiz de t. Dividido por 9 menos t, quando t tende a 9. O que é que vai acontecer? Aqui embaixo, o que vai acontecer? Vai ficar lá em cima. Ó, se eu substituir o f de 9 nessa função, vai ficar 27 mais 9 vezes a raiz de 9, que é 3, menos 3 vezes 9, menos 3 vezes a raiz de 9. Dividido por 9 menos 9. Eu sei que lá embaixo já vai dar determinação. Vamos ver se aqui em cima dá também. É 27 mais 27 menos 27 menos 9. Dividido por 0. Então, esse f de 9 vai nos dar esse volta com esse, 27 menos 9, 18 dividido por 0. E agora tem uma diferença. E aí, nesse caso, qual o número que multiplicado por 0 vai dar 18? Tem algum? Todo número multiplicado por 0 é 0. Exatamente. E aí o Laureano já está dizendo, ó, Valber, usando a regra de L'Hopital, daria o mesmo resultado? Pronto, Laureano. Para eu utilizar a regra de L'Hopital, o que vai acontecer? Eu preciso saber derivar. E aí, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, é um exemplo mostrando de um limite que vem uma indeterminação, que você tentou desmembrar por alguma maneira, deu outra indeterminação, e para isso eu utilizaria a regra de L'Hopital. Aí a regra de L'Hopital, sim, resolve esse problema. Mas qual o problema agora? É que vocês ainda não conhecem parte de derivada. Ei, professor. Oi. Tem um negócio ali no f de 9 que tá menos 3 raiz de 9, quando era para ser t raiz de t, que era 9 raiz de 9, que é 27 em vez de 9. É aqui? É ali 27 mais 9 vezes 3, menos 3 vezes 9. Aí no lugar de 9 raiz de 9, dá 3 raiz de 9. Oh, pessoal, desculpem, é verdade, aqui é 9, porque eu tirei a raiz. Não é isso aqui, não é? Pronto, verdade. Então fica 9 raiz de 3 dá 27. Tem razão. Então pronto, ó, cancelou de novo. Opa, então o resultado aqui não é 18, e sim 0 sobre 0. Pronto. De novo, eu teria um rearranjo da função que ainda assim daria um 0 sobre 0. Isso quer dizer indeterminação. Então, para esse tipo de limites, vocês têm que saber a regra do L'Hopital. Mas nessa situação, como eu não sei, o que é que eu vou fazer para resolver? Método das tabelas. No método das tabelas, você tem que colocar um valor bem próximo, tá, do valor do limite para determinar qual é o valor do limite dessa função. Tranquilo? Eu vou deixar para vocês fazerem isso aqui pelo método das tabelas, tá? Para vocês poderem, então, ver esse resultado. Por conta da nossa aula, nós já estamos quase terminando. Ok? Aí eu deixo esses dois exercícios que também vai entrar nesse mesmo conceito. Principalmente, ó, como limite, esse aqui é mais fácil. Quando o limite dessa função, x ao cubo mais 1, sobre o limite de x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x ao cubo, quando x tende a infinito, qual seria o valor desse limite? Nessa situação, se eu fosse substituir, seria o infinito elevado ao cubo mais 1, dividido pelo infinito ao cubo, mais infinito ao quadrado, menos 2, infinito ao cubo. Infinito ao cubo é o próprio infinito. E aí vem uma pergunta. Infinito ao quadrado com infinito ao cubo menos infinito ao cubo. O resultado é um número que provavelmente também vai ser infinito. E aí? Infinito pelo infinito? Opa, 1. Concordam? É isso mesmo ou não? Não, é outra indeterminação. Outra indeterminação, Thiago. Exatamente. É outra indeterminação, assim como 0 sobre 0. Só que para esses casos,
quando você tem uma função racional, você pode usar uma propriedade. Você pega a função de cima do maior expoente e você divide a função de baixo também pelo maior expoente. Então, se eu pegar essa função aqui, ó, o f de x, que é x ao cubo mais 1. Mas se você olhar lá embaixo, eu tenho x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x ao cubo. Portanto, mais x ao cubo menos 2x ao cubo me dá x ao cubo mais x ao quadrado. E quem vai mandar, então, na função, quando é a situação do infinito, é o maior expoente que eu tenho no numerador com o maior expoente que eu tenho no denominador. E, portanto, eu poderia substituir simplesmente a função de f de x pelo valor de x ao cubo sobre menos x ao cubo. E nessa situação, o resultado, menos 1. Portanto, esse limite daquela função, quando eu tenho o valor de x ao cubo mais 1 dividido por menos x ao cubo mais x ao quadrado, quando x tende a infinito, positivo, é o resultado menos 1. Tá bom? Essa é uma das propriedades que você pode aplicar quando você tem os limites tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito. Tá bom? E aí, para a gente encerrar a parte de hoje, a gente falar sobre continuidade. O vídeo ele fala sobre continuidade e ele diz o seguinte, ó, uma função f é contínua se ela for contínua à direita, se o limite da minha função de x, quando x tende a pela direita, for definido e for o valor de f de a. Ela é contínua à esquerda se o mesmo limite da minha função, só que agora definido pela esquerda, também for existir e for igual o f de a. Ó, Rob, então quer dizer que é o mesmo valor? Exatamente, o mesmo f de a. Tanto vindo pela esquerda, direita, quanto vindo pela esquerda. Então, f ao mesmo tempo contínua à esquerda e à direita, quando o limite da minha função, que é o limite bilateral, é o valor do f de a. Então, a gente pode dizer sim que essa função é contínua. Então, por exemplo, bem simples. Se eu tiver a função f de x igual a x mais 2. Se eu quero saber se essa função é contínua, em a igual a 3, então determina um limite. Primeiramente, deixa eu mostrar para vocês como é que vocês podem fazer os passos para a determinação desse limite. Primeiramente, é saber se f de a existe. Então, se eu substituir o a na minha função, eu tenho que ver se ele existe. Então, o f de 3 vai ser o valor de 3 mais 2 e, portanto, 5. Então, o meu f de a, que é o f de 3, ele existe e é igual a 5. A segunda condição é que é exatamente essa primeira aqui, que o limite da minha função f de x, quando x tende a pela direita, tem que ser igual ao f de a. E aí, vamos lá. É o limite da minha função x mais 2, quando x tende a 3 pela direita. Quando tende a 3 pela direita, a gente já sabe das propriedades do limite. Isso aqui é o limite de x, quando x tende a 3 pela direita, mais o limite de 2, quando x tende a 3 pela direita. O resultado, o limite de x, quando x tende a 3, é o valor 3, mais o limite de 2, e resultado 5. Opa! É igual ao valor do f de a. E o terceiro corolário é que o limite da minha função f de x, quando o x agora tende pela esquerda, tem que ser também obrigatoriamente igual ao f de a. Então, partindo dessa consideração, é o limite da minha função x mais 2, quando x tende a 3 pela esquerda. Mas aqui é o mesmo resultado desse daqui. Portanto, vai ficar mais 3, mais 2, 5. Então, foram obedecidas essas situações? Foram. Existe a função no ponto A? Existe. O resultado é igual a 5. Quando eu peguei pela direita, qual foi o resultado? Do limite igual a 5. E, portanto, pela esquerda também foi igual a 5. Isso quer dizer que, por essa consideração, essa função f de x igual a x mais 2, ela é contínua no ponto x, no ponto A igual a 3.
Se os limites laterais forem diferentes, pessoal, isso quer dizer que então a função é descontínua. Ou se não existir f de a. Se não existir o f de a função também vai ser descontínua. E aí vamos ver esse exemplozinho para a gente encerrar nosso encontro de hoje. Observe essa função aqui. Ó. A função é uma função f de x, que é o x ao quadrado menos 3x mais 2, dividido por x menos 2. É uma função por partes, que diz o seguinte. Se o x for diferente de 2, 3, 4, 15, a gente adota essa função. Mas quando o x for igual a 2, ela obrigatoriamente vai ser igual a 0. E por que isso? Se eu substituir o f de 2 na minha função, vai ficar com 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2. Dividido por 2 menos 2. 4 menos 6 mais 2 dividido por 2 menos 2, 0. E aqui em cima também vai dar 0 sobre 0. Hoje, a aula de hoje é só indeterminação, né? Então, quer dizer que no x igual a 2, ele não existe um valor. Aqui já você descarta se a função é contínua. Veja que no ponto de f de a, quando a igual a 2, a minha função f de a, ela não existe. Aqui. Exatamente por essa determinação. Tá? Só que, se fosse só essa função aqui em cima, mas a função por partes, o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que não. Quando for x igual a 2, o valor é 0. Portanto, pessoal, eu pergunto, no valor de f de 2, a função existe nesse ponto? Ela existe. E ela está dizendo que é 0. Portanto, existe f de a? Existe. Então, primeiro ponto, como eu mostrei anteriormente, é saber se existe o f de a. E pela função por partes, está me definindo sim, existe. Agora vamos para a segunda parte. É se o limite daquela minha função tá? Que é a f de x, quando x tende a a, pela direita, se esse valor vai ser igual ao f do próprio a. Então, vamos lá. Como é que eu defino isso? Eu posso definir pelo próprio limite, resolvendo aqui, ou pelas tabelas. Eu preferi fazer pelas tabelas e o gráfico para mostrar para vocês exatamente essa situação. Olha só que bacana. Nessa primeira tabela, eu coloquei para vocês o valor central, o valor 2, que é o que eu quis saber da continuidade, e peguei valores de 1 até o 2, partindo de 0,2. Quando o x for igual a 1, o f é 0, 1,2, 0,2, 0,4, 0,6. Quando vai chegando próximo de 2, o valor que é 0,8. Quando eu venho de valores, e aí no caso, se vocês olharem bem, eu estou vindo à esquerda do valor de interesse. Portanto, o A à esquerda. Quando eu venho por aqui, eu venho pelo A à direita. E, portanto, também ele está indo para um determinado valor. Mas a minha pergunta é, esse valor, ele está tendendo para 0 ou ele está tendendo para outro valor? Ah, Valber, aqui ele está me mostrando 0,8 e aqui 1,2. Então, ele está tendendo não para 0. Aí, o que é que eu pedi para vocês fazerem? Olha, agora a gente vai encurtar o valor do delta. Em vez de 0,2, agora eu vou avançar de 0,1. Eu passei de 1,5, 1,6, 1,7 até o 2. E veja o valor, 0,5, 6, 7, 8, 0,9. Mas, de novo, quando for 2 é igual a 0. E olha no gráfico o que está acontecendo. Está subindo uma reta, mas quando chega nesse ponto, você tem uma quebra. Exatamente isso a função, a descontinuidade. Vamos ver se eu diminuir mais ainda o delta. 0,01. Aqui, 1,95, 96, até 98, 99. Agora vocês vão ver que o f de x, ele tende para um determinado valor. E esse valor aqui nesse gráfico, vocês estão percebendo que essa função está tendendo para um determinado valor, que é o valor mais 1. Então, essa função, o limite
da minha função de f de x, ou na verdade, vamos escrever logo a função, né? De x ao quadrado menos 3x mais 2 dividido por x menos 2. Quando x tende a 2 pela esquerda, desculpa, pela direita, vindo por aqui, ó, vou colocar aqui, ele também apresenta um determinado valor. Ó, vindo pela direita, ele está 1,5, 1,4, 3, 2, 1, está tendendo para valor 1. Se eu fizer agora o limite da minha função, f de x, quando x tende a pela esquerda, ele também vai ter um determinado valor de f de a, que vamos descobrir que é o limite de x ao quadrado menos 3x mais 2 dividido por x menos 2. Quando x tende a 2 pela esquerda. E se você olhar bem, ó, tendendo a 2 pela esquerda, ele também tende para mais 1. E aí vamos para a pergunta. Pessoal, de acordo com a definição de limite, existe o valor do limite quando tende pela esquerda? Existe. Existe o valor do limite quando tende a função pela direita? Existe. Mas esses dois valores são iguais ao f de a? Não. Se não é, isso significa que essa função é descontínua. Então, essas são as características de você determinar a função contínua ou descontínua. É determinar se existe o f de a, determinar se existe o limite pela esquerda ou limite pela direita. E se esses valores são idênticos. E aí sim você determina esses valores. Tranquilo, pessoal? Aí eu vou, por conta do tempo, eu vou deixar esses exercícios aqui para vocês fazerem em casa, essas duas funções, 4x menos 6 no ponto a igual a 3 e f de x igual a 1 sobre x ao cubo, quando a for igual a 0. E aí eu pergunto para vocês, alguma dúvida até o momento, pessoal? Ótimo, Thiago. Muito bem. Eu tenho uma dúvida, professor. Ah, Tem como recapitular a descontinuidade da função sobre achar os limites dos dois lados? aqui, deixa eu só apagar de novo. Nos limites de dois lados, vamos lá. Nessa função aqui, eu peguei o valor do a igual a 2. Tá certo? Então, quando a igual a 2, eu tenho que fazer o a vindo pela direita e o a vindo pela esquerda. Quando o a vem pela direita, eu pego valores maiores do que a e venho em direção a a. Quando eu venho pela esquerda, eu venho a valores de a menores do que 2. Então, percebam bem que, se eu pegar os valores e ver aqui onde a função tem um resultado, você percebe que cada vez que eu vou vindo pela esquerda em direção a minha função ela tende para um determinado valor, que vai em direção a esse daqui. E se eu pegar agora o valor vindo pela direita, a minha função está também tendendo para esse valor, que é o valor do limite da função L. Tá certo? Então, nessa situação, quando eu ver um limite pela direita, ele tende para um valor L, que é igual a 1, e vindo pela esquerda, o L também é 1. Contudo, quando eu substituo a função no f de a, o resultado não é 1, mas é igual a 0 por conta da minha, do requisito da minha função por partes. Tá certo? Então, por isso que nessa situação, essa função é descontínua no ponto igual a 2. Valber, se eu pegar o ponto igual a 3, se for igual a 3, tudo bem, ela é contínua. No ponto 2,3, por exemplo, aqui, no ponto 2,3, se eu vir em direção para cá, pela esquerda ou pela direita, se você olhar bem, ó, todos os valores estão convergindo para o mesmo valor, y. É aproximadamente 1,3. E aí eu pergunto, agora, nessa situação, a função é contínua no ponto 2,3? Sim. A função é contínua nesse ponto 2,3. Ela é descontínua no ponto 2.
Ok, Guilherme? Tá entendido, professor. Então quer dizer que os dois tendem para um limite, só que se A não for com esse limite, a função é descontínua. Exatamente. A função descontínua. Pronto. Essa é a definição. Ok? Vamos lá, mais dúvidas, pessoal? Professor, em relação ao livro, é só para a gente ler ou precisa fazer mais alguma coisa? Eu espero que vocês leiam, mas se vocês quiserem, façam também os exercícios que tem no livro, porque quanto mais exercícios vocês fizerem, pessoal, melhor, tá certo? Como eu falei para vocês, na modalidade remota, ele tem esse problema, assim, né, que grande parte do aprendizado está em cima de vocês. E aí, nessa situação, é preciso que vocês exercitem muito. É tanto que eu vou fazer esses encontros, mas não esperem que seja uma aula formal. Eu vou tirar mais exercícios do que realmente, eu vou tirar mais dúvidas do que realmente dar uma aula formal. Mas eu sempre vou tentar fazer essa revisãozinha, tá? Eu coloquei no chat agora a lista de presença, pessoal. Acessem, só um instantinho. Acesse a lista de presença, coloque o nome completo de vocês e a data da aula de hoje, que vai ser a lista de presença de vocês. Tá certo? Vamos lá. Alguma dúvida? Ainda mais? Eu vou parar aqui a gravação.